Boa noite, meus amigos, companheiros no Ideal Cristão. Boa noite a todos. A saudade é muito grande de não podermos estar nos encontrando, nos reunindo, mas isso vai passar. Neste momento, meus amigos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de podermos estar aqui. Pedimos lá no plano espiritual para estarmos reencarnados neste momento aqui na Terra, momento de transição. Mas a nossa fé é inabalável e sabemos que vamos passar, isso vai passar. E poderemos nos encontrar novamente, matar a saudade. Vamos neste momento fazer uma prece. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus, estendendo suas mãos, de onde parte raios de luz que vai envolvendo cada um de nós, nos trazendo a certeza de que não estamos sozinhos na caminhada. Ele vela por todos nós. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, mestre amigo, com os nossos corações transbordando de alegria, pela oportunidade de podermos estar aqui. Nós queremos te agradecer. Agradecer por tudo que tem colocado à nossa disposição, a fim de que nos tornemos bons. Muito obrigado, Senhor, pela escola abençoada que é a nossa terra. Muito obrigado, Senhor, pelas belezas com que a povoastes. Obrigado, Senhor, pela luz que nos aquece, pelos rios que murmuram nas campinas, pelos pássaros que cantam ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que nos alimenta, pela água que nos dessedenta, pela noite que nos reconforta. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, que é a oportunidade de recomeçarmos de onde paramos, de reconstruir o que destruímos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da família, dos amigos que nos acompanham nesta jornada. E como eterno pedinte que somos, Mestre, gostaríamos de pedir pelos nossos irmãos que estão sofrendo nos hospitais, por causa dessa pandemia. Gostaríamos de pedir pelos médicos, enfermeiros que estão à frente desse trabalho, dessa luta. Queremos pedir, Mestre, pela terra inteira, que o teu amor, que a tua luz possa nos envolver neste momento. Que assim seja. E agora, meus amigos, nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito do capítulo 17 do Evangelho, sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. Quando analisamos essa passagem do Evangelho, sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito, dá-nos a impressão que um dia poderemos ser tão perfeito quanto o nosso Pai, né? Mas, à medida que vamos amadurecendo, vamos procurando entender mais os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, que é a terceira revelação de Jesus para nós, veio nos revelar tudo que Jesus falou por parábolas, através de parábolas, veio nos falar de forma clara. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que é Deus? Ele pergunta quem? Ele fala: o que é Deus? Aí os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por aí dá para a gente perceber que jamais poderemos ser igual a Deus. Mas também, dando continuidade, o Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele questiona: qual o ser mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e guia? Os Espíritos responderam: Jesus. Então, Jesus é o ser mais perfeito a que nós podemos chegar. E aí, a gente fica pensando, e Jesus? Ele foi criado daquele jeito?
Porque até então, a nossa crença era que Jesus foi criado perfeito. Se a gente acreditar que Jesus foi criado perfeito, Deus não é justo, né? Cria Jesus tão perfeito, cria a gente tão imperfeito e ainda exige que a gente seja que nem Jesus. Então não tem lógica. Deus é amor. Ele ama seus filhos igual, todos, independente do que ainda somos. É como se a gente, por exemplo, se a gente tivesse o poder de realizar, de fazer um corpo para o filho da gente, a gente fazer, a gente daria um corpo aleijado para um perfeito para o outro, um cego. Não, a gente daria todos eles as mesmas condições. Então a gente vê que Deus jamais faria Jesus tão perfeito e a gente tão imperfeito, e ainda exigisse que a gente chegasse à perfeição de Jesus. Jesus fora criado, gente, igual a gente. Quem leu aquele livro, Exilado de Capela, A Caminho da Luz, revela para a gente que Jesus fora criado como a gente, simples, ignorante, caiu, levantou, levou, igual a gente, muito tempo para chegar àquela perfeição. Inclusive que a galáxia que Jesus desenvolveu nela, nem existe mais a parte material da galáxia. Então ele caminhou como nós hoje estamos caminhando. E ele chegou àquela perfeição, pelos seus próprios esforços. Não que Deus fez ele perfeito, ele que conquistou aquela perfeição. Deus nos dá o mínimo para que nós nos tornemos o máximo, através dos nossos esforços. E Jesus atingiu aquela perfeição através dos seus esforços. Jesus, aí nesse livro, A Caminho da Luz, ele fala que ao se desprender do sol, um bloco de matéria sem forma incandescente, Deus as depositou nas mãos sábias de Jesus, que juntamente com a sua equipe de espíritos siderais, engenheiros siderais, trabalharam incansavelmente por milhares, por milhões de anos na formação do nosso planeta. E olha que o planeta, depois de milhões de anos de trabalho do mestre, Jesus continuou o seu trabalho procurando corpos para habitar o planeta. Aí, nós fomos criados como ele, simples e ignorante. Iniciamos nosso processo evolutivo através dos reinos inferiores. Iniciamos lá no mineral, onde o espírito que estava iniciando a sua caminhada absorveu a informação da lei de afinidade. Passado alguns milênios, o princípio inteligente chega à fase das plantas, do vegetal, onde ele vai absorver a sensibilidade e também a transformação da seiva, né? O futuro corpo será o trabalho do sangue no nosso corpo, circulando no nosso corpo. Depois, passado alguns milênios, chegamos à fase animal, aonde nós vamos vamos desenvolver o instinto. Gente, a Joana de Ângeles, no seu livro Encontro com Deus, ela fala que o instinto é a forma mais primitiva do amor. E se a gente parar para analisar uma cadela, por exemplo, quando ela tem filhote, gente, é um cuidado que uma mãe tem com seu filho. Ela limpa ele, ela amamenta, ela cuida, sabe? Ela defende. Então, o instinto é a forma mais primitiva do amor. Chegamos à fase hominal com as conquistas dos reinos inferiores, vivendo mais como instinto, pelo instinto, através dos milhares e milhares de anos. Aí vem os capelinos, que veio nos arrancar, nos ajudar no progresso, não é? Desenvolvemos o progresso, formamos família, casas, cidades, e foi caminhando, caminhando. De repente, a criatura começou a perceber que tinha algo mais do que ela. Não entendia que era Deus, mas tudo que era grandioso para eles era Deus. O trovão, o sol, o relâmpago, sabe, o vento. E aí, nesse momento, Jesus inicia o trabalho de enviar para aquela humanidade as leis de Deus de forma que eles entendessem. Um dos primeiros enviados foi Moisés e os profetas,
que revelaram para aquelas criaturas a justiça de Deus. A justiça de Deus. E aí, depois de muitos milhares de anos, veio quem? Jesus. E o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Ele veio revelar para nós a lei de amor. É a vivência da lei de amor que vai nos conduzir de encontro ao nosso Pai. À medida que eu vou desenvolvendo esse amor dentro de mim, eu vou desenvolvendo meus valores. Jesus disse, tudo o que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Então Jesus fala que a gente pode fazer tudo o que ele fazia. Não agora, não damos conta ainda. E por que nós não damos conta? Porque ainda alimentamos em nós o egoísmo, filho dileto do orgulho. Então Jesus, quando encarnou entre nós, deixou o seu mundo luz, veio nascer aqui na Terra, ele vivenciou o amor na prática. Ele falou, né? Muitas coisas, falou. Mas, gente, Jesus falava por parábolas, porque as pessoas ainda eram muito infantis, apegadas às leis de Moisés, não é? E ele não podia falar nada contra a lei de Moisés, nada que não fosse, né, de acordo com Moisés, porque eles não aceitariam. Por exemplo, na lei de Moisés, aceitava que uma mulher, pega em adultério, fosse apedrejada até a morte. E aí pegaram uma mulher, né, que foi pega em adultério, levaram até Jesus e disse, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada. Quer dizer, manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. Agora, você imagina a situação de Jesus, né? Ele veio falar de amor. Como que ele ia mandar apedrejar uma pessoa que foi pega em adultério? Aí Jesus, olhando aquelas criaturas que esperavam a resposta dele, se ele falasse, não apedreja, ele estava indo contra Moisés. Se ele falava, apedreja, ele estava contra aquilo que ele veio fazer, que é amar. Então, Jesus, olhando aquelas criaturas, e o Divaldo que conta isso na palestra, diz que ele agachou e começou a escrever na areia. Não, Jesus disse, olha, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. E diz que agachou e começou a escrever lá na areia. Cada um que vinha lá para olhar o que ele estava escrevendo, via o seu próprio defeito escrito lá na areia, abaixava a cabeça e ia embora. E assim foi de um por um, todos foram embora. Aí Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, vês, ninguém te condenou, tampouco eu. Vá e não tornes a pecar, para que o pior não te aconteça. Então, Jesus não condenou. Nós podemos falar que Jesus foi o primeiro feminista, não é? Ele não condenou ninguém. E aí, e Jesus curou os enfermos, né? Libertou os obsidiados, os loucos à época. E nos diz também, a caridade cobre a multidão dos pecados. Gente, quando Jesus fala para nós que nós somos deuses, tudo o que ele faz, nós também poderemos fazer, naturalmente somos uma centelha divina, que todo esse potencial que Jesus exemplificou para a gente, nós temos em nós. Nós que temos que desenvolver esse potencial. Olha, é muito difícil vencer a si mesmo. É muito fácil apontar o defeito do outro, né? E condenar. Mas olhar para dentro de você, te conhecer, combater os seus defeitos, não é fácil. Não é. E também, gente, nós vivemos desde que Jesus passou entre nós, as religiões cristãs não tinham condição de trazer tanta informação como nós temos hoje, né? Existiu o tal do pecado. Existem religiões que condenam televisão, que condenam música, que condenam cinema, falando que isso é obra do Satã. Gente, se você liga um canal de televisão, é você que vai buscar o que você quer ver. Não é a televisão ocupada. Dentro da televisão tem tanta coisa boa, tanta informação, tanta reportagem, tantos filmes bons, não é? Tem muitas músicas boas. Cinema, tem muitos filmes bons. Então, as pessoas acham que para servir a Deus, ele tem que retirar do mundo, afastar e não ter contato. Não é isso não. Jesus não foi assim.
Olha, a primeira aparição de Jesus foi nas bodas de Canaã, né? No casamento. Quando Jesus, Maria, né, chega para Jesus e fala, filho, o vinho acabou. Ele fala, mãe, não está na minha hora. Ela fala, filho, mas você já pensou na alegria de servir um amigo? E Jesus manda trazer, né, as tinas de água e transformar a água em vinho. Jesus visitava os discípulos dele, os apóstolos, ia na casa deles, almoçava com eles, era alegre. Então, gente, como que a gente se sente melhor que ninguém, porque a pessoa gosta de uma religião que eu não gosto, não tem... Não pode ser assim. Todos nós somos filhos do mesmo pai, estamos aqui aprendendo. E Jesus era alegre, era feliz, não é? Nós tivemos, por exemplo, encarnado próximo a nós, o Chico Xavier. Gente, o Chico era alegre, ele gostava de cinema, ele gostava de televisão, ele gostava de teatro, torcia para o Corinthians, não é? E era alegre. Gente, e alguém aqui na Terra encarnado por esse tempo agora serviu mais do que o Chico? Quantas obras o Chico psicografou? Nunca ficou com um centavo dos livros que ele psicografava. Tudo era para as obras de caridade. E era pobre, ele não era rico, ele era pobre. Era alegre, era feliz. O Divaldo é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Quando condena a televisão, por exemplo, a gente perde ver tanta coisa. Eu vou falar para vocês de uma pessoa que eu conheci, que era minha tia, ela já desencarnou. Ela era de uma religião que não podia assistir televisão na casa dela, não podia ouvir música, não podia nada. Era tudo proibido. E não deu certo. Os filhos dela foram buscar nas ruas, que não podia em casa. Se tornaram mocota, inclusive já desencarnaram, ou 2 só. E ela também já desencarnou. Porque achando que tudo é pecado, tudo. Gente, é você que busca. Se você não quer ver um filme que não presta, não veja. Agora, se você está vendo que você está gostando. Eu, por exemplo, adoro filme. Quem assistiu aquele filme do Divaldo? Divaldo, Mensageiro da Paz. Gente, um filme extraordinário, que mostra, né, o trabalho que o Divaldo teve para conseguir construir tudo que ele construiu. Não foi fácil. Ele começou desde criança a perceber a presença do espírito, inclusive de um inimigo dele, que ficava ameaçando ele, não é? E foi trabalho e mais trabalho, e a Jane de Lange sempre trazendo trabalho para ele fazer. Gente, eu fiquei com tanta dó do Divaldo. Gente, quando a Joana falou, não, você tem que organizar para a gente educar crianças, você é um educador, vou psicografar livros, não sei o quê. Eu falei, Joana, uai, aí eu não vou ter tempo para mim, uai. Eu não vou poder namorar, casar, formar minha família. Ela olhou para ele e falou assim, Divaldo, não está na sua programação reencarnatória o casamento. Gente, ele renunciou tudo para poder fazer o que ele fez, o que está fazendo. Então, a gente fica pensando, assistindo esse filme dele, muitas pessoas acham que foi fácil, porque ele era médio, nada. A vida foi muito complicada. Ele trabalhou muito, ele renunciou muito para conseguir. Então, a gente fica pensando em nós. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Olha, outra pessoa também que eu admiro muito, a Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma freira que fez voto de silêncio. Então, ela não podia sair de casa, viver no mundo, ela tinha que ficar no convento, trancada. E uma vez por mês, elas podiam ir à cidade para comprar as suas necessidades, comprar as coisas que elas precisassem. E nenhuma dessas idas à cidade, ela pegou o trem e foi olhando aquele tanto de pessoas sentadas lá na estação, né? Pessoas aleijadas, leprosas, cegas, pedindo esmola, aquele tanto de gente sofrendo. E ela foi olhando e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não me falta nada, lá eu tenho tudo, trancada. E aí, quando ela estava voltando, ela ficava olhando para aqueles rostos e via os rostos de Jesus naquelas pessoas. Aí ela chegou em casa, pensou, convento, né? Pensou, escreveu para o bispo da cidade, falando que ela queria sair do convento e ajudar aquelas pessoas que estavam lá na rodoviária, passando fome, com lepra, né? Cegos.
Aí sabe o que o pessoal falou? Não, que ela não podia sair porque ela fez o voto de silêncio. Aí ele escreveu para o Papa, pedindo ao Papa permissão para sair, para fazer aquela assistência àquelas pessoas que estavam sofrendo. O Papa falou, não, mas ela tinha feito voto de silêncio, ela tinha ficado dentro do convento. Aí sabe o que ela fez? Tirou até a roupa lá do convento, vestiu uma roupa simples, saiu e foi ajudar. Criou uma obra de assistência que ajuda no mundo inteiro. Olha bem, uma pessoa, Chico Xavier, Divaldo, Matereza, Irmã Dulce lá na Bahia. Gente, a Irmã Dulce lá na Bahia construiu um hospital para acolher as pessoas que ficam doentes nas ruas, não tem como lugar de ficar. Então, são exemplos que a gente tem que observar, tem que ver. Nós podemos. Jesus disse, vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Gente, Jesus afirma isso para nós. Somos, sim, espíritos em evolução. Cada encarnação a gente dá um passinho a mais. E a doutrina espírita, gente, ainda revelou para nós as leis, a reencarnação. Como que a gente vai chegar a uma perfeição se não puder nascer de novo, continuar o aprendizado? A Terra é a escola. Se a gente não puder voltar aqui, recomeçar, refazer, continuar o aprendizado, como que vai atingir a perfeição? Se não tem a reencarnação, o que foi feito dos primeiros habitantes aqui da Terra, que vivia mais pelo instinto? O que foi feito dos primeiros homens? O que foi feito? Vão para o inferno, vão para o céu, sem merecer nada do que fizeram? Não pode. Então, a gente tem que pensar que todos nós temos um potencial imenso dentro de nós, que precisamos desenvolver. Como que nós vamos desenvolver esse potencial? Na prática. Jesus ensinou o amor na prática. Às vezes eu penso assim, mas como? Eu não tenho dinheiro. Não, eu quero ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Será que é só dinheiro que ajuda? Naturalmente, que uma cesta básica, a pessoa que está passando fome, né? Um dinheiro para ela comprar um remédio, ajuda. Mas será que é só isso que Deus quer de nós? Não. Deus quer que a gente aprenda a olhar para as pessoas com amor. Olhar para as pessoas e descobrir o que ela está precisando, sem precisar daquela peça. Olhar para ela. Se ela estiver, por exemplo, amargurada, doente, a gente não pode fazer nada, não. Não, a gente pode orar. A gente pode orar por aquela pessoa, pode interceder por ela. Você entendeu? Você está convivendo, por exemplo, com uma pessoa difícil, uma pessoa agressiva. Não evite, cale. A gente pensa que ser forte é revidar, calar é covardia. Mas pelo contrário. Calar quer ser forte. Calar a agressão do outro, deixa o outro, outras vezes naquele momento está doente, está passando por momentos difíceis. Como que vai fazer? Não é? Então, o que a gente pode fazer? Calar, sabe? Orar por ele. A hora que ele estiver mais calmo, conversar com ele, dialogar, saber o que foi que levou ele a fazer aquilo. Porque às vezes a pessoa está naquele momento tão difícil, né? Hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que não estamos sozinhos. Nós temos companhias espirituais. E quais espíritos estão nos acompanhando? Os espíritos se afinizam com a gente de acordo com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. Uma pessoa, por exemplo, que fica alimentando pensamentos de ódio, de raiva, ele vai atrair para perto dele espíritos iguais. E muitas vezes espíritos inimigos dele, que do passado, descobrindo ele, vai lá para vingar. Faz ele fazer coisas que depois ele pode até arrepender, mas faz fazer, sabe?
Então, ora pelas pessoas que estão precisando. Olha, nesse momento de pandemia, eu me surpreendi, porque eu vi que a humanidade tem muito mais gente boa do que gente ruim. Vocês viram que no começo dessa pandemia, que todo mundo teve que parar de trabalhar, os grandes empresários fizeram grandes doações para dar alimento, dinheiro para as pessoas que estavam precisando, que não estavam podendo ir trabalhar. As pessoas, as casas espíritas fizeram um trabalho gigantesco ajudando essas pessoas. Os cantores, gente, eu achei tão bonito os cantores sertanejos, né? Fazendo aquelas lives, arrecadando dinheiro, arrecadando alimento para ajudar as pessoas. Então a gente percebe que grande parte da humanidade já são gente que está predispostas ao bem. Tem defeito? Tem. Que nós não vamos vencer os nossos defeitos de uma hora para outra. Não é bem assim, não é? É um passo de cada vez. Primeiro, conheça a si mesmo. Comece a se conhecer. Procure os seus defeitos e comece assim aos pouquinhos, começar a combater eles. Todo mundo ainda tem um pouco do egoísmo. Não é? Quando você pega uma coisa boa, você pensa logo para você não pensa para o outro. Vamos supor que aparece um emprego bom, você quer correr na vaga, você não vai oferecer para o seu amigo. Às vezes o seu já é bom, mas você quer aquele. Você entendeu? Então a gente tem que aprender a desejar o bem para o outro também, não só para nós. Ajudar a pessoa que às vezes está levada por um momento de dificuldade, de sofrimento, torna-se uma pessoa amarga, depressiva. Vamos aproximar dessa pessoa, vamos bater um papo, sabe? Vamos levar um pouquinho de alegria, vamos perceber o que ele está precisando. Será que ele está precisando de uma cesta básica? Vamos fazer uma cesta básica ladinho e levar lá para ele. Será que ele está precisando de algum remédio, não é? Que precisa de comprar, não tem dinheiro. Vamos ajudar, vamos comprar. Então, devagarzinho, a gente vai treinando para desenvolver em nós esse amor que Jesus veio nos ensinar. Gente, Jesus deixou para nós um exemplo maravilhoso. Olha, eu li num livro, não sei qual que foi, não sei se foi Pão Nosso, que você sabe que Judas traiu Jesus. Mas Judas traiu Jesus não foi porque ele queria que Jesus fosse preso, não. Judas achava que se eles quisessem prender Jesus, os anjos desceriam do céu e abririam uma guerra contra os romanos. Então, queria libertar eles dos romanos. E aí ele denunciou Jesus, falou, olha, a pessoa que eu chegar e dar um beijo é Jesus. E recebeu 30 moedas por isso. E aí, quando os soldados chegaram lá e deu um beijo, né, em Jesus, Jesus olhou para ele e falou, que é isso, Judas? Ele deu um beijo e afastou, passou um pouquinho, os soldados veio, prendeu Jesus, né? E quando ele viu a besteira que ele fez, porque não desceu o anjo do céu para cuidar, defender Jesus, não desceu. Jesus foi preso, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, crucificaram ele. Judas ficou tão desesperado que ele saiu correndo, arrumou uma corda, amarrou numa árvore e suicidou. E quando Jesus estava ali naquele momento de agonia, né, desencarnando, acabando o seu momento ali, os espíritos superiores estavam ali para saudá-lo, né, pela grande vitória que ele teve. Ele chama o anjo da caridade e fala, vem cá, fala baixinho, vá socorrer Judas. Olha a preocupação de Jesus. Ele não estava preocupado com ele, estava preocupado com Judas. Vá socorrer Judas, que houvera suicidado. Imagina. E no momento de desencarne, ele levanta os olhos para o alto e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha bem, é o exemplo que Jesus deixa para nós. Então, nós poderemos chegar à perfeição relativa. E que Jesus é um modelo de perfeição que nós poderemos chegar. Você já pensou o que Jesus fazia? Jesus interferia no fluido cósmico universal e criava coisas. Gente, Jesus trabalhou na construção do planeta Terra.
Jesus trabalhou a encontrar corpos perfeitos para habitar o planeta. Jesus está conosco, está com a gente, jamais nos abandona. Olha, ele deu-nos o exemplo e disse: vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Só, gente, que a gente não faz isso de uma hora para outra. A gente tem que treinar. A gente tem que acostumar a servir. A gente tem que acostumar a olhar para o nosso irmão, sorrir. Mesmo que aquele irmão seja grosseiro, seja ríspido, sorria para ele, cumprimenta. Olha, Deus não pede que a gente faça mais do que a gente pode. Não pede. Deus pede que a gente faça aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, vamos ver nesse ano agora que iniciamos, né? 2021. Vamos procurar nos conhecer melhor, olhar para dentro de nós. Suponhamos, depois de algum acontecimento desagradável, vamos refletir. Será que eu não poderia ter feito diferente? Será que eu não poderia ter calado? Gente, que às vezes quando você se cala, impede tanta coisa ruim de acontecer. Mas não é não falar e ficar pensando, não. Porque tem gente que fala assim, não, eu não guardo raiva de jeito nenhum. Mas se Deus quiser, ele vai pagar. E fica desejando que ele sofra, que ele caia. Entendeu? Não é isso. Quando a gente não desejar o mal para o outro, é a verdadeira caridade. Quando Jesus fala amar os seus inimigos, naturalmente, Jesus sabia que a gente não ia dar conta de amar o inimigo. Sabia. Quando ele fala para a gente amar o inimigo, é não desejar mal para ele. Às vezes você não revida o mal que ele fez, mas fica desejando o mal para ele. É a mesma coisa. Então, gente, vamos meditar esse ano. Vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu de podermos estar aqui no momento de transição, de sermos espíritas, de ter em nossas mãos tantas informações das leis de Deus que os outros nossos irmãos ainda não têm. Vamos fazer o melhor. Vamos exemplificar no dia a dia, sabe? Vamos dar um exemplo de pessoas de bem, servindo o nosso próximo, calando o defeito do outro. Gente, agindo assim, procurando combater o egoísmo em você mesmo, nós vamos caminhando degrau a degrau, até atingirmos essa perfeição determinada por Deus, que é ser um Cristo, um Jesus de Nazaré. Gente, quando eu penso que todos nós, independente do que somos hoje, um dia seremos um Cristo. Olha que coisa mais linda é a lei de Deus. Nada não está perdido. O maior criminoso hoje que você imaginar, um dia ele será um anjo. Que Jesus nos abençoe. Eu vou, neste momento, agradecer a oportunidade que vocês me deram. Desculpa aí por alguns errinhos, que eu estou ficando muito sozinha. Então, a gente fica meio, né? Cabecinha não anda direito. Agradecer a Jesus por esse momento de reflexão. Pedir a Ele que nos dê forças, sabe? Que Ele nos dê forças para a gente servir, para a gente aprender a amar, para a gente vencer a nós mesmos. E nesse momento, meus amigos, olha, é com muita saudade que eu me despeço de vocês, esperando que essa vacina chegue logo, para a gente poder nos reunir novamente, nos abraçar, não é? Confraternizar. Se Deus quiser, a cura está a caminho, se Deus quiser. E fechando nossos olhos, vamos fazer uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, o Senhor é meu pastor e jamais me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de teu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me um banquete de amor na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda de alegria. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Até mais, meus irmãos.